Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa live. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos do canal e quero também agradecer a Deus pelos aqueles que ainda não se inscreveram no canal, aqueles que só fazem assistirem. Mas eu peço, por gentileza, por favor, que não apenas assistam só as mensagens, o conteúdo desse canal, mas também que venha ativar o sininho para receber todas as notificações quando o YouTube, né, quando forem postas, né, mensagens no YouTube. Então ative, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos, porque isso é bom para o canal. O YouTube vai entender e vai compartilhar essas mensagens para outras pessoas, amém? Então eu quero agradecer desde já. E nessa tarde, ou nessa manhã, ou nessa noite, dependendo do horário que vocês irão assistir essa mensagem, eu quero trazer uma pequena reflexão e quero desejar um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, dependendo do horário que vocês irão assistir essa mensagem. E o tema dessa mensagem é como servir a Deus em graça. Esse é o tema da mensagem. Como servir a Deus em graça. O sistema religioso e alguns homens que se dizem que estão em graça, que pregam a graça de Deus, mas que na verdade a gente percebe, a gente tem uma percepção, um discernimento, a gente consegue enxergar, entendeu? Quando tem fermento, quando tem ordenanças da lei de Moisés, quando ainda é véu. Por quê? Porque os nossos olhos foram ativados, ou seja, a nossa mente, nossos olhos foram iluminados. Nós tivemos uma ressurreição de mente. Nós tivemos uma transformação, uma metanoia. E nós conseguimos perceber quando os ensinamentos ainda tem véu, ainda tem fermento, ainda tem lei de Moisés, ainda tem mistura, ou seja, mistureba da lei de Moisés. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós como gentios, eu digo terrenamente falando, fisicamente falando, nós somos um povo gentil. Agora, espiritualmente para Deus não tem essa de judeus e gentil, porque para Deus na cruz, enviando seu Filho, ele se tornou tudo em todos, o glória. Então para Deus só tem um povo só. Um só pastor, uma só fé, um só batismo, um só Pai, entendeu? Então, para Deus, né, ele não vê como vê o homem, é diferente o pensamento de Deus, o olhar de Deus para seus filhos aqui na terra, entendeu? Então, o tema dessa mensagem é como servir a Deus em graça, porque o sistema religioso volta a falar, e alguns homens que dizem que pregam graça, eles acham que servir a Deus é evangelizando, entregando folheto, indo para um templo feito por mão de homens, ou seja, um redil de 4 paredes, que eles dizem que é igreja. E igreja somos nós, doutores. A igreja somos nós, são pessoas, não é um templo feito feita por mão de homens. O próprio apóstolo Paulo disse que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. O templo que Deus habita somos nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, no nosso DNA. O Espírito de Deus conectado com o Espírito do homem. Então, por isso que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então veja, então eles acham que dizimar, ir ao templo, cantar louvores ali, eles estão servindo a Deus. Eles acham que a apresentação de criança, batismo, jejuns, tomar santa ceia, que nunca foi santa ceia, que nunca foi ceia, ali era a festa da Páscoa, e Jesus ali foi uma refeição
que eles faziam noturnamente falando. Não tem nada a ver de ceia. Entendeu? Para eu ser participante do corpo de Cristo, não preciso comer um pedaço de pão e nem tomar um copo de suco para dizer que ali é o corpo de Cristo. Não. O corpo de Cristo é a igreja, somos nós, ô glória. Então, o tema dessa mensagem é como servir a Deus em graça. E o texto principal aqui se encontra em Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, versículo 25, que diz assim. Vamos lá? Carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Romanos, aos irmãos que se encontravam na comunidade de Roma, onde se reuniam como igrejas em suas casas. Você está entendendo? Eles se reuniam ali em suas casas como igreja, como nós fazemos. Isso aqui é um culto racional, um culto para Deus. O culto para Deus, adorar a Deus, servir a Deus, ser grato a Deus é no espírito, é no entendimento, é na mente, meu irmão. E não como os pastores de hoje dizem, você tem que vir para a congregação, você tem que servir a Deus, você tem que vir para adorar. Não, doutor. Você quando fala isso, doutor, quando você ensina isso, você está querendo, sabe o quê? Ibope para você. Você quer chamar o maior número de pessoas para estar dentro de uma congregação, para você aproveitar e ganhar dinheiro em cima disso. Porque vocês não têm zelo com o povo de Deus. O zelo de vocês é por interesse, é pelo dinheiro, é pela posição. Digo com conhecimento de causa, e eu sei do que eu estou falando. Por isso que vocês nos odeiam, por isso que vocês nos perseguem, por isso que vocês nos afrontam, por isso que vocês nos chamam de herege, por isso que vocês não nos suportam, nos têm como inimigos. Porque nós denunciamos as mentiras, as manipulações de vocês, doutores. Nós estamos aqui para denunciar. E esse canal Democracia Espiritual, é mais um dentre muitos canais na plataforma do YouTube que denuncia líderes religiosos e pastores religiosos aí que vivem enganando, manipulando o povo de Deus que não tem conhecimento. Agora, uma coisa, doutor, é você tentar enganar quem tem um pouco de conhecimento. A pancada do bomba é outra, doutor. Por isso que vocês nos odeiam. Por isso que vocês dizem que nós estamos errados. Quem está errado é vocês, que vocês ocultam a verdade passando mentira. Em vez de vocês pregar o evangelho da verdade, que é o evangelho das boas novas, o evangelho da graça, Paulo pregou o fundamento ali no primeiro século. Nós pregamos aqui a plenitude, a perfeição desse evangelho, da doutrina desse evangelho eterno. O evangelho eterno é a graça de Deus, o pacto para o Espírito. E vocês nos perseguem por conta disso. Então veja, o capítulo é o capítulo 7, versículo 25, que diz assim, eu vou ler em duas traduções. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja o que Paulo está dizendo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, olha o que Paulo está dizendo, assim que eu, era ele, esse eu aqui era Paulo falando, era um conteúdo que estava nessa carta quando ele escreveu para os irmãos que se encontravam lá em Roma. Isso aqui foi escrito depois da cruz. Essa carta foi escrita depois da cruz. Cristo já tinha morrido em morte de cruz. Cristo já tinha retornado para o seu lugar de origem. Ele já tinha voltado para a eternidade. Então isso aqui, quando Paulo escreveu, foi depois da cruz. Então ele diz aqui, ó, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim como eu mesmo, ou seja, Paulo, assim como eu mesmo, com o entendimento, ou seja, com a mente. Olha, servir a Deus é no entendimento, é com a mente. O culto é racional. Olha, servir a Deus é aqui, ó. Adorar a Deus é aqui no espírito, é na mente, meu irmão, é no entendimento, doutor. Doutor, não faça essa vergonha, não. Que patacoada é essa que você disse que para servir a Deus tem que estar dentro de um templo de 4 paredes, meu irmão? Quem foi que disse? Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, com a mente, olha, sirvo a lei de Deus,
mas com a carne a lei do pecado. O que era que Paulo estava dizendo aqui, doutor? O que era que Paulo estava falando aqui? Vou ler novamente nessa outra tradução. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, Paulo, com a mente, ou seja, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. A pergunta é, pastorzão, pregadorzão, sabe tudo só que não. A pergunta é, teólogo, esses doutores aí, os anéis da teologia, que diz que tem curso de teologia, é formado em PhD, PRPP, PT, eu não estou nem aí pro teu curso de teologia, eu pego o teu curso de teologia e jogo no cesto do lixo, rapaz. Eu não quero nada saber de curso de teologia, teologia que anula a graça de Deus, isso para mim não serve de nada. Isso serve como escória, assim como Paulo falou, como lixo. Esses cursos de teologia que anula a escatologia consumada, isso para mim, meu irmão, eu faço de papel higiênico, como se fosse um papel higiênico, meu irmão. Você entendeu o recado que eu estou dizendo aqui, doutor? Isso para mim não quer dizer nada, não serve para mim. Para mim não quer dizer nada curso de teologia. Os cursos de teologia, meu irmão, é para, sabe para quê? É para amaciar o ego de vocês, é para vocês se sentirem melhores do que as outras pessoas, é porque vocês se sentem, para vocês se sentirem doutores, mestre no ensinamento, mestre, anulando a graça de Deus. Que conhecimento é esse, doutor? Que é isso, meu irmão? Essa sua teologia, meu irmão, eu boto num bolso furado. Eu dou descarga no banheiro, olha. Jogo no banheiro e dou descarga, meu irmão. E você sabe o que eu quero falar com isso aqui. Você está entendendo? Isso para mim não me interessa. Para nós que estamos em graça, não interessa a nós, curso de teologia. Entendeu? Então veja, que lei era essa aqui, doutor? Que lei era essa que Paulo está dizendo? Vou ler novamente. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo sirvo com o entendimento, com a mente, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Entendeu? Essa lei que Paulo está falando aqui, que servia com a mente, ou seja, com o entendimento, não era a lei de Moisés, doutor. Não era a lei de Moisés com suas 613 ordenanças, com suas práticas cerimoniais, com as suas abluções, com os seus sacrifícios de animais. Não era a lei de Moisés. Paulo não estava aqui falando aqui da lei de Moisés. A lei de Deus aqui, nesse contexto do capítulo 7 aqui, entendeu? Essa lei aqui que Paulo estava falando aqui, nesse contexto, era a lei de Deus. Era a lei, ela era a lei do espírito de vida, do espírito para o entendimento, para o novo pacto, o pacto para o entendimento, o pacto da graça, o evangelho das boas novas. Não era a lei de Moisés, doutor. Nunca foi a lei de Moisés. Nunca. Entendeu? Então veja, meu irmão, como é claro, é claríssimo aqui. Eu fico regozijado. Olha, veja bem, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui para os irmãos que se encontravam nas comunidades lá em Roma, porque Paulo ainda aqui, no momento da escrita da carta, Paulo ainda não conhecia Roma, Paulo não tinha ido ainda lá em Roma, Paulo não tinha, ele desejava ir, e quando Paulo escreve essa carta, foi entre o ano 57 e 58, ali no primeiro século, antes da parousia, foi depois da cruz, entendeu? Então os dois pactos aqui estavam se cruzando, entendeu? Havia um cruzamento de pactos, ou seja, Paulo pregava o evangelho da incircuncisão, o fundamento colocado por Paulo, o evangelho da graça, o fundamento da graça. Pedro, Tiago e João, esses homens pregavam o evangelho da circuncisão, entendeu? Então existia um cruzamento de pacto. A plenitude da graça ainda não havia se manifestado ainda na sua totalidade. O templo ainda estava de pé lá em Israel. As leis cerimoniais ainda não eram praticadas dentro do templo.
os sacrifícios de animais. O sacerdote levítico ainda estava de pé, ainda estava operando, ainda estava nativa, e só com a queda do templo que isso veio de uma vez para sempre. Digamos assim, cancelado de uma vez para sempre, aniquilado de uma vez para sempre. Na cruz, Cristo cancelou as ordenanças da lei de Moisés, as 613 ordenanças, mas por causa do tempo, porque os judeus eram um povo religioso, um povo que vivia cultuando dentro do templo, eles viviam ali fazendo suas orações, oferecendo sacrifícios, os lava-pés, os batismos, as práticas religiosas, ainda estava sendo tudo feito dentro ali, conforme ali dentro do templo ali em Israel, porque Israel, para os judeus, o templo era o símbolo maior para os judeus na lei de Moisés. Por isso que Jesus profetizou a queda do templo, que não ficou pedra sobre pedra, e hoje no pacto da graça, o templo somos nós, ô glória. Por isso que servimos a Deus hoje, não é com práticas de animais, sacrifícios de animais, ordenanças da lei de Moisés. Por quê? Porque o templo hoje na graça somos nós, e o culto é racional, o culto é no entendimento. Servir a Deus é no entendimento, como Paulo falou aqui. Servir a Deus é no entendimento, adorar a Deus é no entendimento, o culto é racional. Servir a Deus, meu irmão, a gente serve aqui em qualquer lugar, seja num banheiro, seja num avião, seja num navio, seja num shopping, seja num batismo, num casamento, aonde você for, meu irmão, você serve a Deus, é aqui, ó, no entendimento. O culto é racional, servir a Deus é no espírito, doutor. Nós que estamos em graça, nós entendemos perfeitamente a maneira agradável de adorar a Deus, de servir a Deus. Então o tema da mensagem é esse aqui: como servir a Deus em graça, é no espírito, é no entendimento. Ô glória, não precisamos de estar num templo para servir a Deus, para buscar a Deus, porque Deus está dentro de nós, de cada um dos filhos de Deus. Então, para onde a gente vai, o Espírito de Deus está conectado com o nosso espírito. Então, nós servimos a Deus em espírito e em verdade, adoramos ao Pai em espírito e em verdade. O Pai é espírito, os filhos são espírito, o reino é espiritual, os anjos são espírito, a eternidade é espiritual, e quem volta é o Espírito. Nós estamos aqui conectado com o Espírito do Pai, conectado no nosso espírito. Por isso que para onde a gente vai, o Espírito de Deus está conosco, glória. 24 horas o nosso papai, o nosso abapai está conosco. Então veja, meu irmão, então é tremendo demais aqui. No momento da escrita dessa carta, as ordenanças da lei de Moisés ainda já haviam sido canceladas, sim, na cruz. As 613 ordenanças da lei de Moisés, como dízimos, apresentação de criança, batismo nas águas, jejuns, tudo isso que era prática judaica, tudo isso já tinha sido cancelado na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Mas os pastores de hoje, eles vivem fazendo tudo ao contrário. Cristo fez a reforma começando na cruz e terminou no ano 70, na segunda manifestação da vida do Filho do Homem, mas os pastores de hoje pegaram a reforma que Cristo fez, rasgaram a reforma e voltaram novamente às práticas antigas da lei de Moisés. Eles vivem de sombras, eles vivem de ordenanças, eles vivem de rudimentos, de obras mortas que não valem nada. Cristo já cancelou, nós não estamos no pacto da lei, nós não estamos na velha aliança, nós não estamos na lei de Moisés, nós estamos no novo pacto, na nova aliança, na graça, no espírito, no pacto para o entendimento, no pacto para o espírito. Mas os pastores insistem em trazer tudo o que é rudimento da lei de Moisés para dentro das suas congregações e vivem aí dizendo que estão vivendo a graça de Deus. Não, todos nós estamos debaixo da graça de Deus, que é o novo pacto, o pacto para o entendimento. Agora, uma coisa é estar debaixo, outra coisa é viver a graça, meu irmão. E eles não vivem a graça de Deus, eles vivem fermento da lei de Moisés, eles vivem lei de Moisés, eles vivem as 600, algumas ordenanças, que eram 613 ordenanças da lei de Moisés, eles vivem algumas, como por exemplo, batismo nas águas, apresentação de criança,
ordenança, jejuns, sacrifícios, buscar Cristo no monte, buscar Deus no monte, dízimo. Eu não preciso buscar Deus em nenhum lugar, nenhuma congregação que eu tenho que buscar meu Deus, que eu tenho que servir a Deus. Por quê? Porque aonde eu estou, glória, o meu Pai está comigo, aonde você está, meu irmão, o Pai está com você, o Espírito de Deus está com você. Não precisamos de um pastor para nos guiar, para nos abençoar. Nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, no entendimento. Não precisamos do pastor, de um homem aqui na terra, para dizer o que a gente tem que fazer. O nosso pastor é o Espírito Santo, glória. Ele está conectado 24 horas com o nosso Espírito. Não precisamos de um pastor, de um homem para ditar regras, para dizer o que eu tenho que fazer. Não, doutor. O meu pastor é o Espírito Santo, oh glória. O nosso pastor, nós que estamos com os olhos iluminados, com o entendimento aberto, nós entendemos que o nosso pastor é o Espírito Santo que está conectado com o nosso Espírito. Não precisamos de um homem para nos ditar regra, dizer o que eu tenho que fazer, nem o que nós temos que não, o que temos que fazer, e o que deixamos de fazer e o que temos que fazer. Não, doutor. Quem manda na igreja de Cristo é o Deus. Deus é o dono da igreja, é o nosso Pai que é o dono da igreja e não o homem. Oh, glória! Então veja, meu irmão, veja que aqui, olha o que Paulo escrevendo aqui em Romanos, mais na frente, Romanos capítulo 10, versículo 4, Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A pergunta é, a lei ainda existe? A lei já teve seu fim com suas 603 ordenanças ou a lei ainda está em vigor? Porque Paulo escrevendo aqui para os irmãos de Coríntios, ele escreveu essa carta entre o ano 57 e 58. Ali há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás, Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A lei aqui era a lei de Moisés. A lei de Moisés já teve seu fim ou ainda está em vigor? Já teve seu fim. E por que você, pastorzão, ainda prega dentro da congregação dízimo, batismo, apresentação de criança, batismo, santa ceia? Tudo isso era ordenança da lei de Moisés e a lei já teve seu fim. E aí, doutor, quem é que está pregando errado? Somos nós ou são vocês que não entenderam? Vocês não entenderam pataca nenhuma, rapaz, do que é o entendimento, o evangelho revelado, o evangelho, as boas novas. Vocês não entenderam, vocês até falam de graça, mas vocês têm mistura ainda. E aí, doutor? Olha o que Paulo escreveu aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Ele cancelou ou ele ainda vai cancelar? Vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, olha, as ordenanças, as 603 ordenanças da lei de Moisés, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A pergunta é, doutor, ele tirou ou ainda vai tirar? Já tirou, doutor, e por que vocês insistem em pregar rudimentos de obras mortas dentro das congregações de vocês? Vocês estão totalmente errados. Vocês não pregam graças, vocês pregam, falam até da graça, vocês não pregam a graça, o evangelho genuíno, o evangelho eterno. Vocês pregam, sabe o quê? Lei de Moisés. Vocês pegam, misturam lá do antigo pacto. Vocês estão presos a doutrinas de homens. Vocês estão presos, meu irmão, a doutrina, ou seja, vocês estão presos alguns preceitos, algumas ordenanças da lei de Moisés. Vocês estão presos ainda aos profetas, às profecias bíblicas, dizendo, olha, a Bíblia tem mais de 7.000 promessas e é para nós. Para nós? Quem foi que disse isso? As promessas da Bíblia já se cumpriram todas. Não existe mais nenhuma profecia bíblica para se cumprir. Vocês estão errados, doutor. Vocês erraram feio, continuam errando absurdamente feio e não são humildes de reconhecerem. Vocês entenderam a Bíblia completamente errado. Digo com conhecimento de causa. Doa quem doer. Doa quem doer, meu irmão. Esse canal é para denunciar vocês mesmos. Entendeu? Então veja. Continuando aqui. Vou ler novamente. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, ou seja, com a mente, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Entendeu? Veja que o entendimento aqui, da lei de Deus aqui, a lei aqui era a lei do Espírito da vida.
entendeu? E nós fomos chamados para viver a lei de Deus, ou seja, o pacto para o entendimento. Nós servimos a Deus no entendimento. Nós não servimos a Deus, meu irmão, com ordenanças da lei de Moisés. Nós não servimos a Deus através dessas ordenanças. Não, nós servimos a Deus, meu irmão. Nós servimos a Deus com o entendimento. É isso que Paulo estava dizendo aqui. Entendeu? Então veja, vou ler novamente. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim como eu mesmo, com o entendimento, ou seja, com a mente, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E qual era a lei do pecado aqui que Paulo estava falando aqui? Qual era a lei do pecado que Paulo estava falando aqui? Vamos ler aqui, Romanos capítulo 8, versículo de número 2, diz assim, ó: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida. Qual era essa lei do Espírito da vida que livrou Paulo, né? Qual era a lei do Espírito de vida aqui que Paulo falou? Em Cristo Jesus, que tinha livrado ele da lei do pecado e da morte. Qual era essa lei aqui? O novo entendimento, o pacto para o entendimento. E qual era essa lei do pecado e da morte que Paulo falou? Que a lei do Espírito de vida havia livrado ele da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte era essa aqui? A lei de Moisés, com suas 613 ordenanças. A lei de Moisés era o ministério de condenação e morte. A lei de Moisés tanto condenava e, dependendo do pecado, do erro, levava à morte. Lembra daquela mulher do ato de adultério? Ela ia ser apedrejada, mas Jesus deu livramento de morte a ela e disse: mulher, cadê teus acusadores? Porque antes de Jesus falar isso, Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles começaram a jogar, olharam-se entre si e jogaram as pedras fora e caíram fora. Jesus estava ali escrevendo ali na areia e continuou. E quando Jesus levantou a cabeça, Jesus disse: mulher, cadê teus acusadores? Aí ela disse: não estão mais aqui, já foram embora. Jesus disse: eu também não te acuso, vai-te e não peques mais. Mas veja que a lei aqui que Paulo falou, a lei do pecado e da morte, era a lei de Moisés com suas ordenanças. Por isso, meu irmão, que nós não estamos servindo mais a lei de Moisés. Nós nunca servimos a lei de Moisés. Nós estamos aqui na lei de Cristo. Nós servimos a Deus, né, na lei de Cristo, a lei do Espírito de vida, o pacto para o entendimento, o pacto para a vida, o pacto para o Espírito, entendeu? Então veja, assim que eu mesmo com entendimento, Paulo diz, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então nós servimos a Deus no entendimento, servimos a Deus aqui, ó, na mente. Foi para isso que Cristo nos chamou. Estamos no novo pacto, vivendo, reinando em vida e em perfeita vitória, amém? Então é essa palavra que eu deixo para todos nós, para todos vocês. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos, amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Até mais.